#48 A sarça que não se consumia no fogo serve como alegoria, que representa o pregador de rua. A palavra de Cristo, anunciada corretamente, é fogo eterno. Isso significa que todo mundo que tem a oportunidade de ver alguém pregando corretamente nas ruas é como Moisés, que viu uma sarça não se consumir no fogo. Por isso o mundo também pode ver, como Moisés, que o fogo de Deus não consome quem é liberto. Esse milagre espiritual racional já é suficiente para fazer alguém pregar de graça, fora do mundo materialista, para resgatar o povo de Deus da escravidão da morte do mundo, pela pregação correta, que é pela mão de Deus. Esse milagre do entendimento das figuras da palavra faz parte da sabedoria de Deus, para que, espiritualmente, todos possam ver milagres como os homens da fé do passado viram, sem Deus precisar aparecer fisicamente para cada um individualmente, pois, pelos milagres, aqueles homens fizeram coisas extraordinárias, sem serem movidos por recursos do mundo. E não tem maior milagre visto, do que entender todas as figuras das Escrituras, é uma maravilha incomparável, que prova tudo, e dá respostas de tudo desta vida. Pregar corretamente a palavra de Deus nas ruas já é uma coisa extraordinária, porque quase ninguém quer isso, e muitas pessoas estão tão mortas, que não se apercebem desse milagre, mas saem correndo de favor, por ouvir algo tão desconhecido. Ligado a isso tem o versículo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Também tem a história de Daniel e seus companheiros, que não foram consumidos na fornalha de fogo, pois tinha um Deus desconhecido com eles, dentro do fogo. A realidade espiritual é que os olhos carnais não podem ver Deus, caso contrário essa criatura será fulminada. Alguma coisa que está escrito que Deus foi visto por alguém, na realidade, não é Deus, mas uma figura de Deus. Deus foi visto pelo corpo de Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. João 14, 16-17. Nós não vemos Deus, mas o conhecemos pela palavra, que é a visão da fé, que é a constatação da existência de Deus pelo raciocínio das figuras, que faz tudo ser lógico que aconteceu e vai acontecer, é a unção que recebemos que nos faz sabermos de tudo, que nada mais é do que a sabedoria eterna das figuras do universo. Essa unção traz sensações e os dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12. Alguma coisa que está escrito que parece ser igual às reuniões das igrejas famosas dos dias de hoje, na realidade, não são reuniões patrocinadas pelo Estado, mas eram congregações espontâneas. Porque na organização das igrejas não há necessidade de galpões para grandes reuniões, isso é muleta, a necessidade é somente se reunir pelo evangelismo de rua, ou em algum lugar emprestado, que não tem o dinheiro como centro do negócio através de arrecadações em nome de Deus. A única necessidade de organização é entender as figuras da palavra, abrir os olhos para o engano do diabo, e sair alertando as pessoas, em todo tempo e lugar, do perigo do depois da morte para quem é enganado pelos anjos caídos, fenômenos sobrenaturais, incorporações e mediunidade, que ainda permanecem um mistério para muitos, que não querem acreditar que isso são demônios, porque amam o lucro que ganham nessas reuniões. Isso eu falo para todas as religiões das arrecadações do dinheiro, em nome de um poder superior. A instituição que arrecada e compra terrenos para construir está fazendo figuras do velho pacto para Israel, e isso é abominável, porque não suportou o Espírito de Cristo, como os israelitas que o mataram. Toda a base que eles encontram na palavra para sustentar suas instituições, como a bolsa e as igrejas do Apocalipse, são interpretações superficiais, tropeços para os indoutos inconstantes na meditação da palavra, que provam que não são dignos de interpretar as figuras de Deus, pois tropeçam na pedra Cristo. Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Lucas 8, 10. Jesus em João 6, 63 afirma que o material para nada aproveita, mas as suas palavras são espírito e vida eterna. O conceito de espírito pode ser som ou voz que ecoa ao vento, é o mesmo do sopro de fôlego de vida de Gênesis. Isso significa que as coisas escritas nas Escrituras, ou reveladas dos sonhos ou visões, não são materiais,
bem notadas e admiradas, como templo, banco, igreja, e muitas outras coisas, porque elas se discernem espiritualmente, e o homem natural vê isso como loucura, e foge de entender para ser liberto. O reino de Deus são apenas as pessoas que encontram a prova do além nas figuras, e anunciam Cristo corretamente, alertando do juízo final e da morte ou vida eterna. O homem natural vê os mistérios de Deus revelados ao homem como um meio de ficar rico e famoso, só isso e nada mais. Os que se envolvem com forças ocultas e alcançam os seus objetivos terrenos, estão vendendo a sua salvação eterna para Satanás e seus demônios. É o caso das grandes redes de comunicação e grupos políticos que dominam todo o espaço terreno. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus demônios, e para aqueles que o seguem, clamando ou não clamando por Jesus Cristo. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 11. O entendimento das figuras das Escrituras Sagradas é tudo, é a santificação, é a certeza do antes e do depois da morte. A morte do animal representa a conversão, e o sangue derramado é a divulgação correta de Cristo, a vida eterna. Tudo que o mundo almeja ardentemente vai virar condenação eterna depois da morte, e tudo que o mundo aborrece para nem ouvir é a sua vida eterna, que é esta verdade desses escritos. Quem não suporta ouvir está trocando tudo pelo nada desta visão terrena, está se lançando a si próprio na perdição. Isso é só uma maneira diferente de dizer para não amar o mundo, e o que está nele. Devemos viver a realidade física plenamente sim, porque temos responsabilidades a cumprir, mas colocando a realidade eterna em prioridade. Isso é anunciar Cristo de graça pelas ruas até o fim desta vida, que é a aspersão do sangue da santificação, que é o ensino correto das figuras. A salvação é esta palavra desses escritos dentro de cada ser, que faz alguém se sentir pressionado a falar gratuitamente, fora deste mundo de negócios religiosos. O Apocalipse 12 revela um mistério profundo de quem são os espíritos que incorporam nas religiões e fazem prodígios como curas, revelações, profecias e coisas dessa natureza espiritual. Entenda, nada contra os sinais miraculosos, até porque, se não existissem, eu não estaria aqui com fé, mas contra arrecadar dinheiro por meio desses fenômenos sobrenaturais, porque os demônios têm todo o poder para enganar, imitar o Espírito Santo, e enganam quem não conhece a palavra. A prova é que todas as religiões do mundo têm poder para dar prosperidade e cura, mas este conhecimento para a vida eterna depois da morte já são outros 500. E isso é conhecer Cristo intimamente, para ser salvo no final. Os exorcismos nas religiões que aceitam dinheiro mamon é uma enganação de que a pessoa é liberta, porque quem é liberto gosta dessa palavra, entende, e a prática, alertando sobre as falsas religiões e o perigo do pós-morte. Não se engane, Satanás e seus demônios, que governam este mundo, têm poder para dar tudo o que a carne do homem deseja, em troca de sua alma sofrendo eternamente no lago de fogo depois da morte. Uma vez eu ouvi alguém dizer que Satanás é muito melhor do que Deus, e hoje eu entendo mais claramente isso, porque ele dá tudo agora, em troca da condenação eterna depois da morte. Quem não tem a tendência de seguir as suas regras do curso deste mundo, ele pune com doenças. Não se esqueça, este ensino foi Jesus quem instituiu, mas as religiões foram os homens, políticos e empresários, nos seus concílios após a destruição do templo de Herodes, na época dos gentios, do nosso tempo, quando escolheram os melhores livros sagrados para colocar em suas interpretações equivocadas, com o objetivo de fama e poder na religião. Esses falsos profetas estão sempre catando migalhas nas escrituras sagradas para basear suas arrecadações em nome de Deus, mas quem entende, vê a ludibriação desses homens diante do povo, porque quando citam algo que os refuta, chegam a engasgar na hora que falam, como por exemplo, na sua tentativa de defender grandes reuniões físicas no nosso tempo da graça, chegam a falar entre os dentes, quando citam aquela parte do versículo que diz para considerar o pecador como gentio e publicano, por quê? Isso demonstra que não é uma palavra para nós, mas para os israelitas somente, porque já somos gentios, não somos natural de Israel. A palavra para nós é onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ou seja, pregando o correto, isso é a igreja, ou seja, onde Cristo está presente, que é a palavra correta,
onde não tem arrecadação, nem construção de templo, nem grandes reuniões físicas. As escrituras sagradas são uma armadilha para os debates religiosos, onde só sai vencendo quem passa no teste das interpretações das figuras, e passar no teste é ser mais que vencedor depois da morte, porque evangelizou de graça todos os dias até o fim da vida, sem recuar. Perceba mais detalhadamente que os mais que vencedores do debate religioso não são os vencedores dos debates nas mídias da fama mundial, mas são aqueles que entendem corretamente as figuras e passam a pregar de graça pelas ruas, por causa da prova que receberam do conhecimento de Cristo, das interpretações corretas das figuras, que é a linguagem de sonho, que prova o antes e o depois da morte. O aviso de sonho tem muita autoridade para quem o sonha. Catar versículos isolados para defender seu império material é sinal de que não conhece Cristo, que é as interpretações corretas das figuras, por isso segue as histórias e sabedoria humana, nas palavras claras para os homens, e não o ensino dado por Deus, pelas revelações das figuras enigmáticas. Segue os teólogos, e não as figuras de Cristo, feitas para cada cérebro individual, porque a salvação é ouvir os ensinos de Cristo, e não os ensinos dos homens. Por isso, a ordem é ouvir tudo e reter o que é bom. Ouvir tudo é o ensino dos homens, mas reter o que é bom é o que Jesus te ensina, que é correto, se caso alguém é sincero e verdadeiro na sua busca a Deus, que é abrir mão de tudo somente pela verdade. Deus opera para que haja um equilíbrio, para que as coisas que ele fez no passado sejam postas em xeque diante da ciência humana. Isso vai causar uma divisão, em que uns acreditam e outros não. Somente acreditam os que conhecem a palavra de Deus, que passam no teste do enigma, que sabem que os mistérios da palavra não podem ser inventados por homens. Esses têm o poder da interpretação dos sonhos, que lhes foi dado gratuitamente. Por exemplo, o caminho a pé enxuto é esta palavra de Cristo anunciada nas ruas do mundo. O mar aberto saindo vivos do outro lado é a morte sendo vencida e saindo vivos eternamente do outro lado. Faraó e o seu exército sendo tragados pelo mar são os anjos rebeldes e os seus seguidores sendo lançados no lago de fogo. O caminho a seco no meio do mar é Cristo na cruz, e os dois lados são o antes e o depois, a vida e o porvir. O sopro do vento capaz de abrir o mar é essa palavra pregada, capaz de dividir a morte, tirar muitos de suas garras. Ordenar que marchem, levantar a vara, e estender a mão para dividir o mar ao meio, é anunciar a verdade nas ruas, fora do sistema desse mundo. Então, só me resta dizer que, você é Moisés, vai Moisés, libertar o povo de Israel das garras de Faraó. O povo de Israel é quem concorda e se alegra com esta notícia. Essa palavra causa uma divisão, como os dois lados do mar, a esquerda e a direita de Cristo. Cristo disse que é chegado a nós o reino de Deus, que o reino não é visto pelos olhos carnais, pois está na nossa consciência. Portanto, o reino de Cristo não é deste mundo, é esta palavra que você ouve com o pedido para anunciar, como as tradições orais antigas. Em se tratando da obra de Deus, e do livro dividido ao meio como o Mar Vermelho, estamos sempre tentando convencer o outro lado esquerdo de que eles estão errados, mas nem sempre isso é possível, porque a vida eterna não é digna para todos. A prova é que Jesus não conseguiu convencer os seus compatriotas, e até hoje seus apóstolos não conseguem convencer os judeus, amantes da riqueza e do poder terreno. Os judeus que se convertem a Cristo, agora são filhos de Deus. O lado esquerdo segue o materialismo da velha aliança para Israel, e isso inclui todas as religiões que se envolvem com o materialismo para adorar a Deus, materialismo, comércio e vendas, para se autopromover em nome de Deus. Se é materialismo, não adora a Deus, porque adorar a Deus é em espírito e em verdade, que é a pregação correta, vento que descobre o caminho a seco, o segredo das figuras, o que eles não fazem, porque caso o fizer, não poderão ficar ricos e famosos em nome de Deus, como os cantores e pastores, ídolos de pedra, estátuas de sal insípido, afogados no mar com o exército de Faraó. Alguns pontos básicos que tem que falar na hora que for sair sozinho para evangelizar nas ruas, o semeador que saiu a semear. Os anjos caídos não têm mais perdão, os quais são os espíritos que incorporam nas religiões da arrecadação de dinheiro, por isso eles vão inspirar os seus seguidores a seguirem caminhos equivocados, para os arrastar com eles para o lago de fogo, preparado para eles.
Tudo isso vai acontecer depois da morte do corpo, sem volta ou reencarnação. Não convidar a pessoa para uma instituição governamental, a qual é a prostituta sobre a besta, o governo mundial, mas convidar para o anúncio do entendimento correto das figuras da palavra, que é as bodas do Cordeiro depois da morte, pois antes é a alegria dessa festa nesse entendimento e conhecimento. Dizer que as religiões atuais não foram instituídas por Cristo, mas pelos homens, políticos e empresários, na época em que o governador de Roma se declarou convertido a Cristo, quando escolheram os livros sagrados mais propícios às interpretações equivocadas, e deixaram de fora aqueles com interpretações mais agudas e verticais, como o Evangelho de Tomé. Dizer que a religião instituída por Cristo é anunciar, nas ruas, a vida eterna descoberta nas figuras da palavra, porque quem sabe falar a língua dos sonhos, tem a prova de Deus, e certeza de que tudo aconteceu e vai acontecer, como descrito nas Escrituras. O desafio eterno lançado é entender as Escrituras sagradas, e não há nada mais importante na existência do que isso, e poucos querem, e isso já é sinal que estão sendo enganados e arrastados por esses espíritos que entram nas pessoas. As reuniões físicas não são inscritas no governo, são livres nas casas, em lugares emprestados, e, principalmente, nas ruas, sem construções, sem arrecadações, sem negócios lucrativos, porque é como uma tradição oral antiga, como anunciar uma boa notícia, igualmente o que esses escritos estão realizando aos ouvintes, sem perca de tempo com negócios impuros que vão para o fogo. Algo que se aprende em alguns minutos, infelizmente é o que leva uma vida ministerial toda de escola dominical, e morre sem entender. Quem ama a palavra foge das grandes reuniões aos moldes do governo e das religiões empresariais, as quais são o curso deste mundo, que vai desembocar no lago de fogo. Não existe pastor com carteira de instituição registrada no cartório, isso é ministro do diabo, mas existe quem concorda com esses escritos e anuncia, esse é considerado pastor. E a igreja onde tem esta palavra conversada, quem ouve está fazendo parte, pelo menos por algum momento. Quem ouve essa palavra não resista ao Espírito Santo, porque Cristo disse que o Consolador iria falar tudo o que seus discípulos não conseguiriam suportar ouvir no começo, e esse Espírito de Deus percorre ao longo dos séculos. Quem ouve essa palavra, gosta, e medita no caso, tem o Espírito Santo, portanto, o dom está na língua da sua boca, é só desenrolar o mistério. Quando alguém entende as Escrituras Sagradas, passa a saber falar a língua dos sonhos, e isso prova que as coisas invisíveis existem, e estão controlando este planeta, e nos esperando do outro lado, depois da morte. Mas aqueles que se envolvem com fenômenos sobrenaturais, sem o conhecimento das figuras de Cristo, apenas para adquirir fama e dinheiro, vão ser enganados até a morte por esses espíritos. Isso serve para todas as religiões com CNPJ e títulos, que arrecadam dinheiro com o pretexto que é para a obra de Deus. O nome da religião é a placa na testa da prostituta do Apocalipse. A sua doutrina é equiparada aos pecados sexuais dos cananeus. O ateu escolheu, para sua conveniência, somente aceitar o que vê, isso é porque não nasceu da palavra, ou não morreu do mundo ainda, por isso ele anda somente pelas vistas, e não pelo cérebro, que constata que existem muito mais coisas entre nós que não vemos. O conceito equivocado que eles dão de fé é acreditar sem provas ou entendimento, mas a fé é o oposto desse conceito ateu, pois a fé sem entendimento e prova é morta, ou seja, é apenas um desejo, e não uma certeza. O entendimento da linguagem dos sonhos já é uma prova, que Deus existe, intervém, e pode provar isso, cumprindo tudo o que disse anteriormente, pelas visões mostradas do céu. Para tocar e comprovar o espiritual tem que ser espiritual, quem é carnal não vai tocar e comprovar pelo entendimento das palavras de Cristo, porque precisa de algo físico para ver e tocar. As coisas espirituais provam que existem, porque elas aparecem, se comunicam, inspiram até religiões e folclores. A prova é que estamos rodeados de tantos mistérios que não sabemos explicar, que a ciência na sua soberba até finge que não existem. A descoberta da física quântica abriu mais um novo horizonte, mas a verdade é que os humanos nunca vão descobrir tudo antes desse mundo passar. A ideia de que um dia descobriremos tudo é a maior enganação dos demônios, que estão ocultos nos secando.
A verdade é que toda descoberta humana não é descoberta humana, mas é a entrada de uma nova era já agendada antes desse mundo ser habitado. A prova são as Escrituras Sagradas, que já revelaram as dispensações muito antes, como os sonhos de Enoque e as visões apocalípticas, que só foram entendidas mais claramente depois das descobertas tecnológicas modernas. Isso significa que o homem não tem posse e direito autoral de nada, porque tudo é dado gratuitamente do alto, no tempo já determinado muito antes, porque esse mundo é uma necessidade para ver como é na prática a existência fora de Deus. Muitas das leis e direito legal do homem existem porque o mundo abomina a ideia de Deus, abomina os seus mandamentos para acabar com toda a maldição e violência da terra. A prova é que quase todo mundo sai correndo desses escritos, aumentando a condenação para si próprios. O vídeo termina aqui, fica com esse conhecimento. É a única saída da segunda morte eterna, necessária para que o mal acabe, que é não suportar Deus e não saber. A prova são esses escritos. Amém.